Estamos iniciando a abertura da sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, na data de 28 de novembro de 2018. Estão presentes os seguintes procuradores de justiça. Vamos fazer a conferência do quórum. Francisca Delária Pinheiro Linhares, José Maurício Carneiro, Vera Lúcia de Carvalho Brandão, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, doutora Maria Neves Feitosa, doutor Luiz Eduardo dos Santos, doutora Lúcia Maria Bezerra Gurgel, doutor José Wilson Salles Júnior, doutora Vanja Fontinelli está ausente em razão de férias, doutora Edneia Magalhães, doutor Miguel Ângelo de Carvalho está ausente em problema de saúde. Antônio Firmino Neto, desculpem. Doutor Antônio Firmino Neto está ausente por razões de saúde. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho está presente. Doutora Maria de Fátima Pereira Valente, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas e doutora Nádia Costa Maia. A ausência da doutora Águida em razão de estar na terceira Câmara de Direito Privado. E Sua Excelência, o presidente desse colegiado está ausente em razão de se encontrar em velório de familiar. Sua Excelência, estão, inclusive, repito a presença aqui do excelentíssimo senhor corregedor do Ministério Público, de Sua Excelência, o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, obviamente, a nossa secretária, a doutora Sandra. Bom dia, bom dia. O senhor Dário está na filmagem e no áudio, e Fernando está nos dando aqui o apoio necessário. Muito bem. As ausências estão devidamente justificadas. Totalizamos, pois, chegaram mais 14, se não me engano. Chegou a doutora Sheila. Muito bem. Totalizando, portanto, nesse momento, 13 procuradores de justiça, verifica-se a existência do quórum legal para a abertura da presente sessão. Vamos à deliberação acerca da ata da 21ª sessão realizada em 14 de 11 de 2018. Ponho a ata em discussão. Não havendo discussão, submeto a ata à votação. Não havendo nenhuma óbice, considero aprovada a ata da referida data 14 de 11 de 2000, da sessão de 14 de 11 de 2018. Então, fica publicado que é órgão especial, a unanimidade, órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, a unanimidade dos presentes deliberou pela aprovação da citada ata sem emendas. Desculpa. Vamos à comunicação do Procurador-Geral de Justiça, que, de forma justificada, nesse momento está ausente. Então, passamos ao item de distribuição de processos para julgamento. Vossas Excelências dispensam a leitura das matérias distribuídas para julgamento. O órgão especial toma conhecimento das distribuições, então. Vamos aos julgamentos. As prioridades de julgamento. Pedido de vista. O processo 11.466, de 2014, figurando como interessado Carlos Vitor Acerbi Cursos Mi e Vládia Martins de Araújo. O assunto trata de recursos interpostos pela empresa Carlos Vitor Acerbi Cursos Mi e Vládia Martins de Araújo contra a decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, o qual determinou a aplicação de pena de impedimento de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 6 meses, além de multa no percentual de 5% do valor de suas propostas. Data da redistribuição, 4 de novembro. Este processo
ele está incluído em pauta. Eu pedi vista, eu, Francisca Delária Pinheiro Linhares, para que fique gravado, solicitei vista do processo e já está pautado para o dia 10/12 de 2018. Vossa Excelência certamente vão ter acesso ao relatório que deve estar sendo publicado pelo meu gabinete. Estão suspensos. O relatório já foi publicado. Obrigada pelos senhores por informar. Certo. Em seguida, Dia dos Comendadores, um dia especialíssimo, isso é ótimo. Esse dia só vai ser leveza, se Deus quiser, amenidades. Muito bem. Oh, é ótimo. É o espírito natalino, estamos precisando. Toda semana. Muito bem. Processo número 060-21/2017, em que figura como interessada a doutora Maria Irismar Faria Santiago, promotora de justiça, o doutor Valmir Pontes Filho, o representante, na ordem dos advogado representante dessa parte. O assunto recurso administrativo contra a decisão prolatada pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Plácido Barroso Rios, nos autos do processo referido, em que determina o arquivamento da representação criminal que trata do procedimento número 6021. O relator, doutor Luiz Eduardo dos Santos, já apresentou o seu voto originário e está com pedido de vista para o doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho, que baixou os autos em diligência. Em seguida, passamos... Então, o terceiro processo, 16.394, recebido na Secretaria em maio de 2018, figurando como interessado o doutor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça, que encaminha proposta de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar Estadual número 72 para fins de criação de licenças compensatórias decorrentes do desempenho simultâneo de função em mais de um órgão do Ministério Público, data a redistribuição de 22 de agosto de 2018, tem como relatora a doutora Vângela Fontinelli Pontes. Encontra-se tal processo atualmente no aguardo de retorno de diligências requeridos pela doutora Maria Neves Feitosa Campos, que pediu vista desse processo. Da mesma maneira... Senhora presidente, para poupá-la de ler o item 4 também, são os dois pedidos de vista, o outro também a secretaria não colocou, mas também eu pedi uma diligência. Tá outro, a senhora... O 3 e o 4 estão em diligência. Certo, eu vou só fazer a referência para ficar registrado. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Processo número 4, do item 4, 4.504/2017. Figura igualmente como interessado doutor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral, minuta de resolução, alterando a resolução 41 de 2017, do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que reestrutura o núcleo de investigação criminal, extingue a central de acompanhamento de inquéritos policiais da capital. Repito, para que conste em ata, que o processo está com vista para a procuradora Maria Neves Feitosa Campos e, na vista, a doutora Maria Neves determinou que os autos baixassem em diligência. E como não tem mais processos faltados, né? Ainda tem? Aí sim. Tá certo. Ainda tem.
temos... Qual é o número do processo? Muito bem. Nós temos um processo com a parte presente e há entre nós uma praxis de sempre que as partes estão presentes, damos prioridade ao julgamento. Então, iniciaremos, portanto, o julgamento do processo número 13.686, com uma sequência de vários números. O nome não figura porque se trata, né, de matéria disciplinar. E como se trata de matéria disciplinar, eu determino que o áudio seja... que a transmissão ao vivo seja ceifada. Aí comunico também a Vossa Excelência que eu vou precisar me retirar para ir para o Tribunal de Justiça. Tenho sessão hoje à tarde lá, e as sessões começam cedo, e esse é o meu horário. Então, eu passo a presidência para o doutor Maurício Carneiro, e boa tarde a todos. Doutor Nário também tem que sair. Boa sessão, doutor Idelaide. Muito obrigada. Não, mas fica com o número ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Absolutamente, está autorizado. Vai sair também, Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo vai sair também. Eu também tenho. Vai levar outra. Aí vai ter. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair uma vez. É tão rapidinho esse aqui. É rapidinho. O meu também. Ei, doutora? Bom, colega. Posso falar, doutor Maurício? Me dê a palavra. É o seguinte, colegas, esses regimentos das secretarias executivas, que cada comarca é distribuído para cada um de nós, eu até desde o início eu acho, meu entendimento, que deveria existir o regimento interno das secretarias executivas e cada promotoria só faria adaptação. Teria que ter um geral para todas as secretarias e apenas quando não houvesse uma especialidade daquela promotoria, solicitaria o promotor executivo, solicitaria o acatamento daquela modificação, daquele acréscimo. Eu peço à doutora Lúcia licença para me acostar à ideia dela, inclusive conversamos antes da sessão, eu concordo inteiramente com ela. Eu acho que deveríamos ter um modelo, um protótipo de regimento interno para a promotoria, para a comarca de uma promotoria, de 2, de 3, de 4, tantas quantas sejam, e somente as especificidades de cada um, a gente deixaria uma pequena área ali onde eles poderiam alterar. De resto, seria aquela espinha dorsal própria para cada quantidade de promotorias. E com isso a gente pouparia muito tempo aqui de ficarmos nos debruçando sobre detalhes e alterações que às vezes alguns fazem até por mero deleite e causam muito problema para a gente. Agora, isso aqui eu não sei a essa altura, porque muitos já foram julgados aqui, né? Passam lá pela comissão, né? Colegas, quem mais tem processo de...
Regimento. Eu também. Qual é o teu, Fátima? O teu é de qual promotoria? Eu tenho Morada Nova. Mas ele está aqui no virtual, não, né? Não, o meu não está nem em pauta ainda. É que eu não sei. Bom, a doutora Lúcia está querendo preferência, é? Eu estou com o processo em pauta, né? Está na pauta o meu processo. Agora, Mas não sei pronto, se chegou a minha vez. Então, pronto, não. Vamos seguir aqui, Deixa eu então, a procurar ordem. aqui o teu. A Porque ordem. estamos querendo, se não houver código. Pronto. Então, pela ordem é o meu, coincidentemente é o meu. Pronto. E eu vou passar a presidência para a doutora Vera, Não é a mesma? para que eu possa Você ler também meu voto. secretaria executiva, também é, doutor? Não, o meu é outra coisa. Mas o teu é aquele... O GAESF. Ah, tá. O GAESF. Então, eu passo a palavra à doutora Vera para que ela presida a sessão. Com a palavra, o doutor Maurício Carneiro para relatar o seu processo. Ok. O processo é o número 40034/2017, distrito 3, natureza proposta de resolução, interessado Procurador-Geral de Justiça. Cuida-se de minuta de resolução que encaminha a elevada apreciação deste colegiado, o ilustre doutor Procurador-Geral de Justiça, disciplinando as atribuições do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, e sem atendimento ao que prescreve o artigo 65, parágrafos 4 e 7 da Lei Complementar número 72/2008, salientando que o mencionado órgão já se encontra com a sua atuação sendo provisoriamente disciplinada através do provimento número 31/2017. Eu queria só, em complemento aqui, e antes de continuar, dizer que eu encaminhei já a cópia do voto integral pelo plenário virtual. Pois é, não estou achando. No primeiro momento, submetida a matéria à Comissão de Assuntos Jurídicos Institucionais, emitiu ela a manifestação de folhas 8 e 9, através da qual sugeriu que, antes de emissão de juízo meritório, fosse ouvido acerca do conteúdo da proposta o ilustre coordenador desse grupo, viabilizando a sua manifestação com vistas à eventual necessidade de alteração do disciplinamento aqui proposto. Em atendimento ao que foi solicitado pela mencionada comissão, determinei a ouvida do senhor coordenador do GAESF, tendo sua excelência atravessado nos autos o expediente de folhas 21 e 22, através do qual sustenta que a presente minuta de resolução tem por finalidade princípio dar, em caráter definitivo, os contornos da atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, conquanto órgão de execução encarregado da persecução penal, tendo sugerido as seguintes alterações. 1. Inclusão de um inciso, que seria o de número 3, ao parágrafo 1º do artigo 3º da minuta, com a seguinte redação. Inciso 3. Valor de face do tributo igual ou superior a R$10.000. A segunda alteração proposta foi a alteração da redação do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1 da minuta, como a seguir. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1. Existirem reiterados autos de infração lavrados em desfavor da mesma pessoa jurídica, cujos valores de face dos tributos somados superem um montante de R$10.000. E a exclusão do parágrafo 3º do artigo 3º. E ainda a modificação dos parágrafos 4º e 5º em face da exclusão do parágrafo 3º. Em data de 6 de março de 2018, nova petição do ilustre promotor coordenador do GAESF, com novas sugestões de alteração conforme a seguir discriminadas. Para o artigo 3º, inciso 1. Receber as representações fiscais e outras notícias crimes relativas a crimes contra a ordem tributária, proceder sua triagem, instaurar o respectivo procedimento de investigação criminal nos termos da legislação aplicável e atuar na investigação dos crimes contra a ordem tributária e demais delitos aos mesmos conexos, incluindo requerimento de medidas cautelares ou oferecimento de denúncia. E sugeriu igualmente também a inclusão do inciso 3 ao parágrafo 1º do artigo 3º com a seguinte redação. Aqui vocês vão observar que ele eleva o valor de face do tributo para estabelecer a alçada de atuação do GAESF para o valor de R$100.000. Então, sugere ele aqui, valor de face do tributo igual ou superior a R$100.000, devendo ser considerado em caso de 2 ou mais autos de infração na mesma representação fiscal somatório dos valores principais. E sugeriu ainda a alteração da redação do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º, para ficar da seguinte maneira: existirem reiterados autos de infração lavrados em desfavor da mesma pessoa jurídica, desde que presentes indícios de participação em organização criminosa ou nas hipóteses em que os valores de face dos tributos somados revelem grave lesão ao erário público.
e exclusão do parágrafo 3º do artigo 3º, como já mencionado anteriormente, e, finalmente, a modificação, também já sugerida anteriormente, da numeração dos parágrafos 4º e 5º, em face da exclusão do parágrafo 3º. Finalmente, em data de 20 de setembro de 2018, recebemos novo pleito do ilustre promotor coordenador do HF, apresentando mais uma sugestão de alteração do texto, tendo em vista a ocorrência de alteração na sistemática do contencioso administrativo no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e que iria ter reflexo na atuação daquele grupo, tendo ele, então, sugerido que fosse incluído o parágrafo 6º ao artigo 3º da proposta de resolução com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Fica excluída da atuação direta do HF a análise e investigação decorrente de representações fiscais nas quais não tenha sido instaurada a fase litigiosa no processo administrativo tributário, com respectivo julgamento, salvo nas hipóteses dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei 8.137/90. A matéria foi novamente submetida à apreciação da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais, que emitiu a manifestação de folhas 46 e 47, sustentando a conformidade da minuta com os regulamentos legais e o interesse institucional subjacente em face da realidade fática para a qual ela irá ser aplicada, com a sugestão de que o texto fosse aprovado com as alterações sugeridas pelo senhor coordenador do HF. E esse é o relatório. Me parece que a doutora Sheila teria pretendido sugerir uma alteração. Pois é, doutor Maurício, eu vou, assim, vou até me antecipar, como eu vou votar, Vossa Excelência não ficar incomodada, eu vou pedir vista, porque quando eu estava lendo aquela minuta que eu até perguntei a Vossa Excelência sobre se tinha o texto em Word que eu iria escrever no próprio texto, aí eu vi na ata que tem um do NUINC, que eu não estou me lembrando agora qual foi uma conexão e uma dúvida que me ocorreu entre esse grupo e o NUINC, tá? Eu devo ter anotado na minha agenda que eu vim direto de casa para cá, então não consultei minhas anotações da sessão de hoje. Então eu vou quando Vossa Excelência depois proferir o voto, eu vou até antecipar que vou pedir vista. Ok. Eu até acho que não sei se é a doutora Neves ou é a doutor Miguel ou é a doutora Fátima que estão com o NUINC, que aí depois eu vou sentar. Então, a matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o seu voto. Ok. Como já foi dito em anterior manifestação da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais, o teor da minuta de resolução é uma reprodução do conteúdo do provimento 031/2017. Entretanto, a ouvida do ilustre promotor de justiça coordenador do HF, teve o mérito de propiciar-lhe a oportunidade de serem oferecidas sugestões de alterações em função de situações práticas já vivenciadas ao longo desse anterior período de atuação, segundo os regramentos daquele normativo de caráter provisório. E, de fato, importantes alterações estão sendo sugeridas para o aprimoramento do texto, conforme discriminado no início do presente voto. E a principal delas diz respeito exatamente às situações específicas que demandam a atuação do HF, não se podendo perder de vista que se trata de um órgão que primordialmente atuará na investigação de crimes contra a ordem tributária nas situações previstas no artigo 3º e seus parágrafos, tendo como atuação secundária o oferecimento de denúncia por parte de crime contra a ordem tributária, mas respeitado o princípio do promotor natural, como resta bem nítido do conteúdo dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da minuta de resolução. A composição desse núcleo de investigação criminal, no entanto, merece ser revista. E aí, doutora Sheila, é a dúvida de Vossa Excelência. Diz o artigo 2º da minuta que ele será composto por, no mínimo, 3 promotores de justiça de entrância final designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Entretanto, há necessidade de que desse grupo de escolhidos integre como membro obrigatório um promotor de justiça com atuação na Promotoria de Justiça das Execuções Fiscais e Crime contra a Ordem Tributária. É que o artigo 65, parágrafo 8º, estabelece a obrigatoriedade de o promotor de justiça com atuação no juiz das execuções fiscais e crime contra a ordem tributária ter atribuições cumulativas em um núcleo de investigação de natureza criminal, sendo razoável que essa participação ocorra exatamente no HF, que já nasce com especialização na mesma área de atuação do mencionado órgão de execução. Ainda que se tenha em mente que a disposição do parágrafo 8º do artigo 65 da Lei Complementar Estadual 72/2008 direcione a obrigatoriedade da participação do promotor de justiça com atuação na promotoria de execução fiscal e crime contra a ordem tributária no núcleo de investigação criminal, não se pode perder de vista que a ratio essende dessa obrigatória participação
se dava porque a época da entrada em vigor daquela lei complementar, somente existiu como núcleo de investigação criminal a PROCAP e o NUIC, com atribuições gerais de investigação. Soa desarrazoado que, existindo outro núcleo de investigação criminal que contemple a área de especialização da Promotoria de Execução Fiscal e Crime contra a Ordem Tributária, como é o caso do GAESF, que deixe esse novo núcleo de contar com o promotor de justiça de sua área de especialização apenas pelo fato de o texto do artigo 65, parágrafo 8º, se referir a núcleo de investigação criminal, quer nos parecer que uma interpretação estritamente gramatical do texto do mencionado dispositivo legal atenta contra a ratio essência da mencionada norma. Sob esse viés, propõe-se alteração para o artigo 2º da minuta de resolução, que passaria a ter o texto seguinte: artigo 2º. O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, funcionará na comarca de Fortaleza, sendo composto por, no mínimo, 3 promotores de justiça de entrada final, dos quais obrigatoriamente fará parte um dos promotores de justiça com atuação na Promotoria de Execuções Fiscais e Crime contra a Ordem Tributária. Finalmente, tem-se um órgão cuja filosofia de atuação obedece a critérios bastante rígidos, ou seja, somente ingressará naqueles casos em que se vislumbrar a ocorrência de prejuízo substancial para a ordem tributária, de sorte a demandar uma ação mais qualificada, mais eficiente e de maior envergadura, ou seja, aquelas hipóteses elencadas no artigo 3º, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, e que subsistam cumulativamente, e no parágrafo 2º, incisos 1 e 2, a saber, pessoa jurídica cuja situação cadastral perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará seja ativa, ou pessoa jurídica com situação cadastral inativa, que possua unidade ativa ou que seu sócio participe de pessoa jurídica ativa. 2. Se tratar de pessoa jurídica cadastrada na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará com regime de recolhimento de tributos, abre aspas, normal, fecha aspas. O valor de fardo do tributo igual ou superior a R$100.000, devendo ser considerado, em caso de 2 ou mais autos de infração na mesma representação fiscal, o somatório dos valores principais. 3. Existirem reiterados autos de infração lavrados em desfavor da mesma pessoa jurídica, desde que presentes indícios de participação em organização criminosa, ou nas hipóteses em que os valores de fardo dos tributos somados revelem grave lesão ao erário público. 4. A pessoa jurídica representada tem a relação com o grupo econômico objeto de investigação por suspeita de crime contra a ordem tributária. Essa orientação, que cristaliza uma atuação tanto restritiva, possibilita que o grupo canalize todas as suas energias na repressão aos delitos contra a ordem tributária, que efetivamente causem ou tenham potencial de causar graves danos ao erário público, e que, na sua maioria, são aqueles delitos que envolvem organizações criminosas especializadas em realizar sangrias de vultosas somas de dinheiro que deveriam ir para os cofres públicos para financiar serviços públicos de alta relevância social, tais como educação, saúde, segurança e segurança pública, etc. As ações criminosas de menor impacto financeiro ficam a cargo de outros órgãos, que também têm por função investigar tais práticas. Assim, voto no sentido de que o texto apresentado e as alterações sugeridas sejam aprovadas no âmbito deste colegiado. Então, esse é o voto. Fortaleza, 6 de novembro de 2018. A senhora vai pedir vista? Então, doutora Sandra, após o voto do relator, a Procuradora de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, pediu vista dos autos. Doutora Sheila, e diga, doutor, só no tocante a as ações fiscais, foi aprovado, salvo engano, um projeto na Assembleia, junto com os que estavam do Ministério Público lá, transformando os juízos da execução fiscal, que agora somente um será criminal. Os outros 5 serão cíveis. Vossa Excelência está dizendo em relação à lei do MP ou à reforma do Código de Organização? Não, a reforma foi proposta pelo Tribunal concomitante. Aí, a nossa. A nossa. Uma reforma no funcionamento das varas da execução fiscal. E a proposta que foi apresentada, e eu tenho quase que certeza absoluta, foi aprovada na Assembleia, é que transformou somente uma vara da execução fiscal com competência criminal. Okay. As outras 5 só teriam competências cíveis. Okay. Certo? Obrigada. Então ficaria só tipo
só uma com atribuição criminal. As outras 5 varas eu só teria competência para a área cível. Doutor Maurício, o senhor tem outro processo? Tem uma outra bem rápida, só a comunicação. Certo. Não, só crime. Só crime. Uma só com crime e 5 com cível. E aí a proposta que deve ser apresentada, pelo menos a proposta que a Corregedoria está apresentando à administração, é semelhante à que já são dos outros promotores na área criminal. É que lá fiquem 2 promotores criminais se revezando na promotoria da execução fiscal com atribuição criminal. Antes mesmo de ter qualquer diagnóstico do furto? Não, já foi feito, doutora, porque a proposta já foi apresentada concomitante. A nossa também já foi assim, doutor? Eu não estou lembrando. Não. A nossa não foi mexida ainda porque está esperando a sanção do governador. Tá. Só pode ser mexida depois da sanção do governador. Ok, tá. Mas eu estou dizendo para a senhora, Tá, só para eu já só para a senhora já ficar antenada de que tem essa mudança. Ok. Porque o doutor Maurício não sugere a presença de um dos membros lá do... Que naturalmente seja, que seja o do crime. Da competência criminal, né? Ok. Só Bom, isso, é só essa. Doutora Vera, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência só para apresentar aqui, é uma matéria que não tem complexidade, mas eu tenho que dar ciência ao colegiado, segundo foi repassado aqui pela Secretaria. Me foi distribuído um procedimento do interesse do seu Procurador-Geral, uma alteração na lei complementar do Ministério Público para efeito de permitir a permuta entre membros do Ministério Público de diversos estados, que essas permutas não ficassem restritas ao âmbito de cada Ministério Público, mas que pudesse ser feita interministério público. Bom, eu recebi a matéria lá na condição de relator e confesso que andei estudando sobre a matéria, eu e a doutora Magnólia, lá na comissão, embora eu não tenha ainda submetido formalmente a apreciação da comissão, e eu cheguei ao procurador e disse particularmente que eu adiantei para ele que tinha checado nos meus estudos feitos com a doutora Magnólia, que era uma matéria complicada, que estava pendente de 2 liminares que foram concedidas. Uma no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive proposta na época pelo próprio presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da Justiça, Rodrigo Janot, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e tem uma outra liminar concedida também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, também em relação à permuta entre juízes de diversos estados. Essa eu sei que existe, a doutora Magnólia me confirmou que existe, não sei quem é o relator. E eu falei isso para o Procurador-Geral. E obviamente que se tivesse de enviar algum posicionamento da comissão, seria efetivamente pelo... Eu entendi no começo. Permutas de quê, doutor? Promotores entre estados. O Ceará, por exemplo, perguntar para o Maranhão, Goiás, essas coisas. Nós Bom. a gente só faria o Ceará. Bom, Isso aí não era um motivo de criticar a Eliane quando ela entrou no Ministério Público, ela queria ir para o Maranhão. Ela passou a vida toda aqui no Ministério Público, né, com essa. Bom, eu adiantei isso para o Procurador-Geral. Esse processo já veio para cá e foi distribuído? Foi distribuído para mim. Hein? Foi distribuído para mim. Foi distribuído para a minha relatoria. Mas, assim, na ementa da distribuição não diz qual é o assunto, né? Porque diz permuta entre membros, porque eu na ementa da distribuição... Eu não sei exatamente como é que está na emenda da distribuição, mas me parece que está dito isso. Doutora, a distribuição, Vossa Excelência segue um rodízio? Como é feito? Bom, e agora, no dia 19 de novembro de 2018, eu recebi um memorando no 106/2018, subscrito pelo Procurador-Geral de Justiça, onde diz o seguinte, em face, dirigido à doutora Sandra Viana Pinheiro, que me encaminhou, diz o seguinte: em face da competência prevista no artigo 26, inciso
32, combinado com o artigo 31, inciso 2 da linha C da Lei Complementar 72/2008, solicito os préstimos dessa secretaria a fim de retirar da apreciação do órgão. Em face da competência prevista no artigo 26, inciso 32, combinado com o artigo 31, inciso 2, a linha C da Lei Complementar Estadual número 72/2008, solicito os préstimos dessa secretaria a fim de retirar da apreciação do órgão especial do Colégio de Procuradores a proposta de projeto de lei apresentada por meio do memorando 089/2018, autuado como processo administrativo, número 31085/2018-4. A retirada em questão mostra-se necessária em face de divergência doutrinária posteriormente evidenciada acerca da matéria, fazendo-se necessária a reanálise da questão do encaminhamento dado. Eu então proferi. Doutor Maurício, o senhor me permita, eu vou entender muito bem. Eu vou interromper Vossa Excelência e os outros colegas, assim, porque eu acho de uma certa gravidade os encaminhamentos. Eu acho que o Procurador-Geral, ele deveria ter oficiado a Vossa Excelência como relator da matéria, pedindo a Vossa Excelência e anunciando a Vossa Excelência que ele, Procurador-Geral, estava desistindo de encaminhar ao órgão especial essa matéria a ser deliberada. E não a forma como foi feita. Ele encaminha um ofício à Secretaria dos Órgãos Colegiados como se fosse a linguagem correta é a secretaria chegasse no gabinete de Vossa Excelência, pegasse o processo e levasse para ele de volta. Então, assim, eu entendi mal, né? O que Vossa Excelência leu do Procurador-Geral. Eu creio que a doutora Sheila tem absoluta razão. Apenas se o processo ainda se encontrasse na Secretaria dos Órgãos Colegiados, sim, ele se dirigiria à excelentíssima senhora secretária. Como está em mãos do relator, cabe a ele se dirigir ao relator e pedir que devolva o processo, porque ele desistiu daquela proposta. Eu acho que seja assim. Ele tem que vir com termos ao órgão colegiado. O despacho que eu dei foi devolvendo os autos para a Secretaria dos Órgãos Colegiados para dar a baixa no sistema de distribuição. Bom, os senhores que vão me dizer... Eu fosse Vossa Excelência quiser acatar uma sugestão, Vossa Excelência anuncia aqui que vai oficiar, expedir um memorando à Secretaria, que o Procurador, então, se dirija diretamente a Vossa Excelência. A solicitação tem que vir em termos, né? Já foi feita uma distribuição, já foi feita até análise. Dessa forma, qualquer processo que está na nossa distribuição, no nosso gabinete, pode chegar. Não é assim. Não é assim. Está se avocando praticamente. Ok. Então, tudo bem. Então vou retirar e vou fazer o expediente. Preparar o expediente ao seu procurador. Ele já não está. Ele estava na distribuição, na grade dele. Então, doutor Maurício, tem mais algum processo? Não, senhora. Então eu passo a presidência a Vossa Excelência. Então, na sequência, doutora Sandra, o que é que nós temos? Encerramento. Regimento interno. Quem é agora o próximo? Então, doutora Lúcia Gugel, Vossa Excelência, com a palavra. Ainda tem café? Não, tá funcionando, é porque eu estou aqui com um embrulho aqui que tem o ofício foi encaminhado e eu tenho e aqui os processos que estão interessados é a Efigênia, eu quero saber quem é interessado realmente na Efigênia. O ofício que encaminhou a minuta é da doutora Lígia Paula. E aqui no processo já tem o nome da Efigênia como interessada. Entendeu? Ok. Verifiquei agora. Ok. Pronto. Sim, ok. Ou a Lígia? Doutora Luz, Vossa Excelência, com a Só palavra. uma dúvidazinha que eu estou aqui, estou pedindo para ele confirmar ali, a promotora, secretária executiva, porque tem no processo, o ofício é encaminhado pela doutora Lígia Paula.
E aqui no meu processo tem a interessada a doutora Ana Efigênia. Não sei se uma estava respondendo na época que pediu a minuta, encaminhou a minuta. Como? Ana Efigênia é servidora? Ah, porque tem uma Efigênia, nossa colega. Ah, então tá certo. Cadê o banco para pedir o nome da doutora Lígia? Então, esses processos que foi encaminhado pela doutora Lígia, promotora de Brejo Santo, a minuta, né? A minuta do regimento interno da Secretaria Executiva das promotorias de Brejo Santo. Eu encaminhei, vou ler o relatório, e foi encaminhado pela plenária virtual. Todo o voto. Tratam os autos de procedimento administrativo que versa acerca da minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Brejo Santo, encaminhada pela excelentíssima promotora de Justiça, Lígia Paula, secretária das respectivas, promotora de Justiça e secretária das respectivas promotorias, com o escopo de obter a aprovação deste egrégio colegiado nos termos do artigo 67, inciso 9 da Lei Complementar 72/2008 e suas alterações. As folhas 9 e 10 repousa parecer da Assessoria de Políticas Institucionais, manifestando-se de forma favorável à aprovação do aludido regimento interno, destacando não haver óbices legais, visto que apenas repete os termos de outros regimentos internos de secretarias executivas já aprovados por este órgão especial. Todavia, o referido parecer da Assessoria de Políticas Institucionais aponta a necessidade de algumas correções como medida de boa técnica legislativa. Em seguida, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, manifestou-se pelo recebimento da matéria, encaminhando para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para os fins competentes. Distribuída esta relatoria no dia 7 de agosto de 2018 e considerando o caráter institucional da matéria, os autos foram remetidos à apreciação da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do órgão especial. Em análise da proposta, a citada comissão sugeriu a alteração ao artigo 3º, de modo a aperfeiçoar sua redação e uniformizá-la a outros regimentos internos já aprovados por este colegiado. Modificação do artigo 5º, de forma a resguardar a competência do Procurador-Geral de Justiça para determinar a investigação e a punição de falta disciplinar cometida por servidor do Ministério Público. E a terceira alteração do artigo 8º, com finalidade de suprir omissão do texto proposto, alusiva aos deveres dos promotores de justiça. Todas essas alterações que foram sugeridas pela assessoria já foram recebidas e acatadas em outros regimentos que por aqui passaram para pelo nosso crivo de aprovação. Em 30 de outubro do corrente ano, os autos retornaram a esta relatoria, oportunidade em que se procedeu ao exame da proposta, das considerações apresentadas pela Assessoria de Políticas Institucionais e do parecer da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais do órgão especial. É o relatório. Algum questionamento a respeito? Doutora Lúcia, eu tenho duas dúvidas. Sim. A primeira é, eu não entendi na legenda o que é o verde, porque o verde é diferente do amarelo. O verde é diferente do amarelo? Sim, no que foi encaminhado. Porque eu entendi que era o que está grifado, pintado, sim, são alterações feitas ao texto original. Mas o que está em verde e o que está em amarelo decorre do que especificamente? Essa é uma questão. Essas alterações que estão sublinhadas, né? É. A outra questão é que
como Vossa Excelência bem lembrou, seria interessante que nós tivéssemos uma certa padronização nesses regimentos. E aí, existe uma questão que ela é importante, que se ela constar no regimento, ela deve ser mais ou menos padronizada, que é a questão das metas e dos planos. Porque se a gente não colocar que tem que cumprir as metas e os planos institucionais, o que pode acontecer? Pode acontecer de alguém inventar uma meta e um plano, e isso constranger os membros daquela secretaria a cumprir vamos dizer assim, um desiderato que não seja institucional, né? Então, as metas e os planos, eles devem ser institucionais, ou seja, deve ser refletido por todo o conjunto, e de preferência, como é o órgão especial que apoia, né, ou que aprova esses planos, para que isso se desdobre na efetividade do que tem que ser feito. Então, era tão somente... Agora, acabei de grifar e perdi aqui, onde tem metas e planos, qual é o artigo? Colocar o institucional. Acho que é nos deveres. Secretário executivo, peraí, composição. Nós acatamos as modificações que foram apresentadas pela comissão, aqui pela assessoria de políticas institucionais. Tá aqui, é o inciso 4º do artigo 7º, que é a sugestão 5. É só acrescentar, observar fielmente o plano anual de atuação e os planos e metas. Os planos e metas. É o artigo 7º, inciso 4º. E inciso 4, que tem a observar fielmente o plano anual de atuação e os planos de metas. Não são planos de metas, são planos e metas. E o que eu sugiro é colocar institucionais para ficar padronizado que é a instituição que está querendo aquele plano, entendeu? Que tá querendo atingir aquela meta específica. Senão, cada secretaria, cada órgão vai inventar uma meta despadronizada ou distorcida e destoada do plano institucional. É isso aí que foi sugerido pela comissão. Né? Com relação à cor do grifo, verde e amarelo, o verde é para identificar o artigo que foi deslocado do capítulo 2º para o 3º. Entendeu? Eu li, eu entendi que está tudo ótimo. Eu só fiquei curiosa porque eu não entendi da metodologia. Agora, com tranquilo. Esse aqui eu coloquei até acrescentado, hein, porque foi acrescentado pela comissão. A sugestão só que eu tenho é essa, que é só alterar só um pouquinho o inciso 4º do artigo 7º. Colocar planos e metas, né? institucionais. Porque planos e metas é a expressão até que é usada no texto constitucional, nos planejamentos do CNMP, do próprio MP do Ceará. Com certeza, doutora. Tem toda a razão. Alguma dúvida mais? Está à discussão a matéria? Tem mais? Ela mesma que mandou. Foi a promotora que mandou. A Efigênia foi a promotora. Foi. Aqui no documento. Não, mas é a Efigênia. Não, mas vê lá. No início tem promotora de justiça. Mas é porque a Ana Efigênia é funcionária. Por isso que eu fiz a correção. Lígia de Paula Oliveira, a promotora. O documento tem... É isso que eu estava querendo promotora de justiça, doutora Ana Efigênia Rodrigues dos Santos. Alguém me disse que era a funcionária. Ah, tá. Não, tudo bem, tá entendido. Entendeu? A promotora... no meu relatório, porque tinha como colocar daqui, por isso que eu chamei o assessor para... É Ana Efigênia, porque nós temos uma colega Efigênia, né? Eu fiquei... Quem encaminhou foi a doutora Lígia de Paula Oliveira, promotora de justiça de Brejo Santo. Certo?
Aqui no processo também, eu constatei no processo, deixa eu ver se eu acho aqui. No processo também, eu constatei o seguinte, que ao ser enviado ao procurador-geral, o assessor do procurador colocou aqui, decisão. Cuidam os autos do memorando de número tal, sei que de Brejo Santo, autora da promotora de justiça, secretária executiva, doutora Lígia de Paula Oliveira, pelo qual apresento proposta de regimento interno. Acolha a manifestação da assessoria de políticas institucionais, né? Que foram as que eu também observei, aquelas modificações que primeiro passou pela assessoria de política. Aí manifesto-me de forma favorável à aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva de Brejo Santo, desde que feitas as alterações sugeridas pela assessoria. Né? Meu relatório, eu coloquei como uma manifestação do procurador pelo recebimento, porque não é o procurador-geral que vai se manifestar acolhendo ou não, já que vem para o órgão especial, não é isso? Então, eu considerei que era uma manifestação pelo recebimento. Pelo encaminhamento ao órgão especial. A quem compete o passou pela assessoria, né, a assessoria institucional, e de acordo com o parecer, acolheu e encaminhou ao órgão especial, que é a quem compete examinar. Agora, seria muito bom que a gente fizesse, mas a essa altura é difícil. Só que as sugestões que foram acrescentadas aqui é o que está sendo adotado em cada um desses processos que passa pela assessoria, sabe? Eles estão fazendo essas mesmas, então, padronizando. O voto foi encaminhado. Eu posso votar? Por gentileza. Mais alguma dúvida? Então, passemos o voto. De início, vamos ao voto. O quê? É uma repetição de todos os demais regimentos que passaram por aqui, porque como a comissão está mais ou menos padronizando. E os promotores também estão mandando mais ou menos as minutas semelhantes. Alguma coisinha que vem diferente, quando chega na comissão, eles estão padronizando. De início, convém registrar a competência do órgão especial para apreciação da matéria em debate, conforme a Lei Complementar Estadual número 72/2008, com a alteração da Lei Complementar número 100/11, que institui a lei orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará. Inverso. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, né, o artigo 31, para ser especial, aprovar os regimentos internos da Corregedoria Estadual. O artigo 67, caput, inciso 9, da mesma diploma, por sua vez, preceitua que ao secretário executivo das promotorias de justiça, dentre outras atribuições definidas por lei, compete: elaborar o regimento interno da Secretaria Executiva a ser submetido ao Colégio de Procuradores. Aqui ainda continua Colégio de Procuradores. E leia-se órgão especial, porque não foi feita essa correção, atualização. Do órgão especial do Colégio de Procuradores, mas está assim lá, só Colégio de Procuradores. Resta evidente, portanto, a legitimidade da interessada para submeter a minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Brejo Santo à deliberação deste colegiado, assim como a competência desse órgão especial para sua análise e aprovação. Sendo assim, passaremos ao exame da proposição regimental originária, pedindo vênia para sugerir as pequenas modificações, com o objetivo de uniformizá-la com os regimentos internos de outras promotorias anteriormente aprovadas por este colegiado e também buscando evitar repetições textuais desnecessárias, conforme prescreve a boa técnica legislativa. Seguem as modificações sugeridas.
humilde condição de legisladora, eu sempre acho que nós assumimos o papel de legislador quando a gente não tem a técnica na especialização. Por isso que eu acho que aqui e acolá a gente comete esses erros e esses equívocos, né, com os nossos regimentos, com as nossas legislações internas. Aí a redação original, a primeira modificação que eu fiz foi com relação ao artigo 3º. Na redação original, diz o artigo: a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Brejo Santo é composta por secretário executivo. 2. Promotores de justiça de primeira e segunda promotoria de justiça titulares, auxiliares ou em situação de respondência. 3. Servidores efetivos, comissionados e cedidos. E estagiários. Doutora Lúcia, desculpe interromper, Vossa Excelência, cometer assim delicadeza justo na hora do voto. Mas, assim, para a gente ser bem prático, as sugestões que Vossa Excelência fez para o texto a ser aprovado, são essas que nos foram encaminhadas a todos? São, sim. São essas são. Que nós já vimos? E elas estão em negrito, quando a redação sugerida... Então, assim, eu acho que, não sei, os colegas... como eu já me manifestei do que eu achava que deveria acrescentar, acho que Vossa Excelência, eu pergunto se todos concordam com isso que já foi feito. E aí a gente já vota. Isso é verdade. É? Eu quase queria sugerir isso também. Até porque Vossa Excelência já mandou o voto para a gente. Já mandei. Tivemos a oportunidade de lê-lo. Agora, mas me surgiu uma dúvidazinha aqui, e eu acatei a manifestação e a sugestão que já vem sendo adotada dos outros regimentos, conforme me foi mandado pela comissão. Nesse artigo 3º, o item 2, a redação original é: promotores de... A secretaria será composta por secretário executivo. O 2, promotores de justiça de primeira análise. A redação sugerida... Membros. É membros do Ministério Público. Aí eu pergunto, secretário executivo não é membro do Ministério Público? Fica como... Não fica meio assim, porque se dissesse secretário executivo escolhido pelos... Uma forma de ser, né, de ser indicado, porque tem o processo da substituição, que é pela antiguidade, tarará. Mas aqui eu digo secretário executivo e depois no processo, na redação original, promotores de justiça de primeira, segunda promotoria de justiça, titulares ou auxiliares em qualquer situação de respondência, compõem essa secretaria, né? Aí, a redação sugerida pela comissão é substituir promotores de justiça por membros do Ministério Público. E eu indago, e o secretário executivo? Onde é que diz que ele é o promotor? Quando ele vai ser escolhido. Esse fica parecendo como... Parecendo que ele pode ser um leigo. Como se diz no popular, um plus a mais, dizer o secretário e dizer os membros. Mas essa foi, de fato, uma estrutura adotada já acho que tem já uns 2 anos, ou um pouco mais que isso. Quando coloca o secretário, é para realçar a figura do secretário e a institucionalização da secretaria. Por isso que a secretaria é composta do secretário e os demais membros, que são os membros se dissesse titulares, os demais membros do Ministério Público que compõem... Só que, em vez de dizer demais, a técnica legislativa é membros. Por isso que fica membros do Ministério Público, titulares, auxiliares ou outros que venham a responder. Entendeu? E não teria que ter, então, um artigo dizendo o secretário executivo será o promotor escolhido. Mas aí lá na frente diz, doutora. Diz, lá na frente diz. Isso aí é porque tem que realçar a figura do secretário executivo, até porque aí se faz uma apresentação da estrutura. Eu achei um pouco estranho, mas é nesse sentido. Acatei, porque já vem sendo... Todos têm sido feitos dessa forma. Já vem sendo... Então, isso aqui era uma das dúvidas que eu tinha com relação, mas respeitei porque é o que está sendo aprovado aqui, com essa redação. As outras modificações estarão aí, né? A doutora Sheila, respondendo
mais uma vez, a senhora e aos demais, aquele grifo em amarelo é porque o artigo 7º nós deslocamos, ficou mais bem, ele ficou apropriado para o capítulo 3º. Não, tudo bem, eu vi. É que na hora, quando eu li, eu não tinha atentado para isso aí. Depois até eu mesmo aqui estava já não estava mais me lembrando, porque era que a gente colocava duas coisas. Então, está submetido aí, se alguém quiser mais. Alguém tem algo a se manifestar que queira sugerir algum acréscimo ou retirada de algo? Nenhuma, Excelência, nenhuma. Então, pronto. Então, eu indago. Alguma divergência a respeito do voto da doutora Lúcia? Nenhuma, Excelência. Podemos considerar, então, aprovado. Então, o órgão especial, a unanimidade dos presentes, aprova o texto do regimento interno. Pode sugerir. Pois não, a doutora quer sugerir uma emenda. Senhor presidente, eu sugiro o seguinte: eu acolhi todas as sugestões das comissões e, inclusive, acato totalmente as sugeridas pela doutora Sheila. O que eu queria? Só ler a emenda e, se necessário, eu digo as principais da doutora Sheila. Se não, a gente aprova. Não, mas aí é outra coisa, é o voto do dela, não é o voto. Aqui já é outro. Não, então, doutor, eu tenho que proclamar o resultado. Eu tenho que proclamar aqui o resultado. Para mim, eu já tinha ouvido até o resultado de aprovação. Eu pensei que eu vou entrar de férias, aí eu queria ler Então, o órgão, só proclamando o resultado, doutora Adinel. Precisa ler a emenda ou não precisa, doutor? O órgão especial, a unanimidade dos presentes, aprova a proposta de regimento interno apresentada para a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Brejo Santo, com as alterações sugeridas pela doutora Sheila Cavalcante Pitombeira e acatadas pela relatora originária. Então, na sequência, é Vossa Excelência, doutora Edneia. Pois é, eu consulto aos senhores se acatam essa sugestão de eu ler a emenda e só que eu adotei todas as sugestões das comissões. E posso até salientar da doutora Sheila agora. Se não, a gente deixa para a próxima. Os senhores que decidem. Minha parte eu acato, Excelência. Da minha também. Então, pronto. Vamos lá. A interessada Maria do Socorro Costa Brilhante, secretária executiva das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza. Minuta do regimento interno das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza. Ementa. Pedido de exame e aprovação da minuta do regimento interno das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, formulado pela secretária executiva. Pertinência do pedido, modificação de redações de alguns artigos da minuta, buscando uniformização com outros regimentos já aprovados. Então, tudo que a comissão sugeriu, eu acatei no intuito da uniformização. Se os senhores quiserem, a doutora Sheila está aí, eu posso enfatizar só as sugestões da doutora Sheila, mas eu acho que, pela experiência dela, ninguém vai contra, e principalmente porque se trata do planejamento urbano também. Os senhores que sabem. Ok, então... Doutora Edneia, só uma lembrança aqui que a doutora Neves fez. Eu não lembro se no de Vossa Excelência tinha, na composição da Secretaria Executiva, estagiários, como... Não tem estagiários. É bom seria oportuno colocar. Tá. Nem no outro que eu leio a julgamento também não tinha. Então, no artigo 3º, onde tem a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, é composta por... Aí acrescento o inciso 4º, estagiários, né? Ok. Mais alguma sugestão? Posso submeter a votação, doutora Edneia? Pode. Então, alguma divergência a respeito do voto da relatora? Não, Excelência, nenhuma. Então, o órgão especial, a unanimidade dos seus membros, a unanimidade dos presentes, aprova o texto para o regimento interno da Secretaria Executiva
das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza. Próximo. Bom, na sequência temos o processo número 39.245/2018 de Estumeia, minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias da Comarca de Morada Nova, em que a relatora é a doutora Sheila Cavalcante Pitambeira. Esse processo aqui, que o doutor Maurício anunciou, foi o que eu mandei a minuta para Vossas Excelências, e aí agora, acatando aqui a sugestão da doutora Neves, seria tão somente acrescentar o inciso 4º no artigo 3º para colocar estagiários. Não obstante, lá em Morada Nova possa ser que não tenha ainda estagiários, mas isso poderá vir a acontecer futuramente. Né? E sempre, deixa já estabelecido. É aquele texto que eu já mandei para todo mundo, perfeito, né, na semana passada, e acrescentando estagiários do inciso 4º do artigo 3º. Perfeito. Ok, todos concordam? Sim, excelência. Ok, então o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a unanimidade dos presentes, aprova a proposta de regimento interno para a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Morada Nova, nos termos do voto da ilustre relatora. Doutor Maurício, pois não, doutor? Vamos passar as comunicações agora, é isso? Sim. Antes das comunicações, eu queria pedir a Vossa Excelência 2 minutinhos. É sobre a necessidade, doutora Sandra, da gravação da sessão do dia 14, só no tocante à questão da minha emenda, que a relatora acatou, quando retirou do artigo 202A a questão do regulamento ser feito pelo Procurador-Geral de Justiça, e sim pelo órgão especial. No processo que ela encaminhou para a doutora Neves, que pediu vista, quando eu recebi o e-mail, eu verifiquei que ela efetivamente acatou e colocou, ao invés de poderá, será. Mas ela havia acatado também a questão de que é o órgão especial que vai regulamentar por meio de resolução, que há devido ao gabinete do PGJ, mas, no entanto, constou que o regulamento seria do PGJ. E isso também refletiu-se na ata. Então, nós precisamos da degravação no tocante a essa parte, para termos a certeza absoluta que a doutora Vanja acatou a minha emenda, no sentido de que quem regulamenta é o órgão especial mediante resolução, e não o regulamento do PGJ. Então, doutor, seria uma diligência ainda... Não seria diligência, é apenas a degravação dessa parte da sessão, só isso. São 5 ou 6 linhas. Ok. Eu até, quando recebi o e-mail, que todos os colegas, acredito, receberam, inclusive a doutora Neves está recebendo algumas sugestões, eu fiquei preocupado, né? Porque a discussão foi toda nesse sentido, ela acatou imediatamente, eu fiz a leitura e ela foi rascunhando, anotando, e me surpreendi, então. Para não ficar disso, é só degravar essa parte. Pronto. Porque a degravação será uma coisa que é perfeita. São poucas linhas, questão de 1 minuto, 2 minutos da gravação. Ok, doutor Zé. Então, a doutora secretária está afirmando aqui que vai atender. A despeito, segundo ela, segundo o regimento, seria essa a atribuição da secretaria, mas ela vai fazer. Bom, eu até faço esse pedido para que a gente possa adiantar o julgamento desse processo que diz perto a toda a classe, não é? Ok. Comunicações, doutora Vera. Nada, doutor. Doutora Sheila. Doutor Maurício, eu gostaria de propor aos colegas um voto de parabéns e felicitações à Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, pela criação do Instituto Global do Ministério Público do Meio Ambiente. É um instituto que foi criado sábado, esse final de semana,
congregando todo o Ministério Público de vários países para uma temática de cuidado e proteção do meio ambiente de uma forma global. Uma coisa muito legal e muito avançada. Todos concordam? Sim. Ok, então a Secretaria para providenciar o expediente. Doutora Maria Neves, Comunicações. Doutor, eu tenho aqui o pedido de um voto de pesar para o doutor Luiz Laes Fernandes Melo pelo falecimento da sogra Já dele. foi pedido, doutora Neves. Por mim, inclusive. Especial? Foi? Foi por mim, inclusive. Tá bom, muito obrigada, doutor Aziete, eu não vim. E... Não, eu acho que foi no Colégio de Procuradores. No colégio, no especial não. Na sessão passada. Foi, no colégio. Foi do colégio, sessão do Colégio de Procuradores. Tá certo, então aqui do órgão especial. Aí a senhora mantém aqui do órgão especial. Sim, Okay. sim. Então, Por favor. todos concordam? Sim. Ok. Então, E o outro é um voto de congratulações ao desembargador que tomou posse, dia 23, que eu não pude comparecer. Fiquei muito feliz com a escolha dele. Não sei se o órgão, se já foi também. Que é o filho do parente, né? É. ok, todos concordam? Ok, então a Secretaria para os expedientes. E, doutora Sandra, era só informação. Já encerrou as inscrições para o Conselho, né? Quem foi que se inscreveu, Vossa Excelência? Quem foi? Doutora Vera Brandão. E doutor Miguel, doutor Eusiete, Eulério. Irã. As mulheres em minoria. Oh. Mas bateu na trave, quase não dava os certo. Besta não, vocês são muito mais inteligentes do que nós, difícil, muitas né, vezes. Foi difícil. Parabéns, né? viu, para vocês, já de logo, lamentando imensamente a ausência e a falta que vocês farão aqui no próximo ano, né? Você nem precisa, você nem vai precisar. Olha, Nem de ser votado. você como candidato, precisando de voto já soma, imagine agora que já está automaticamente eleito, viu? O perigo medonho. Doutora Neves, eu corro o risco, né? Porque eu já me submeti a 2 processos eleitorais, um para corregedor e um para secretário executivo das procuradorias, e fui vencido. Então eu não tenho essa tanta certeza. Mas eu, doutor Ziete, se eles permitirem, eu vou reparar esse erro lá, sufragando seu nome. Estarei aqui com toda a fé. Parabenizo já de logo a doutora Vera, aqui do órgão colegiado são 3, né, do órgão especial, a doutora Vera, doutor Miguel e doutor Ziete, dizendo que vocês, parabenizo mesmo, fico muito feliz, né, por terem essa disponibilidade. E também, assim, ao mesmo tempo, lamentando muito, porque ficaremos aqui bastante fragilizados sem a presença de vocês. E a eleição é dia 7, de sexta-feira, agora, 8 dias. Doutora, mais alguma coisa, doutora Neves? Não, obrigada. Doutora... Eu tenho uma comunicação a fazer e pedir, solicitar a proposição de um voto de pesar para a nossa colega Liduína. Faleceu a irmã dela, Gorete, Liduína, e para o desembargador Emanuel, irmã. Liduína Leite Albuquerque. Ontem foi a missa de 7º dia da irmã dela. Quero me acostar, doutora Lúcia. Pois não. Então, em nome do órgão especial, então, né? Todos. Então, ok, doutora. Para o desembargador Emanuel e a doutora Liduína. Ok. Doutora Edneia. Doutor Miguel Ângelo, Comunicações. Doutor Osiete, doutora Fátima, doutor Pinheiro. Nenhuma comunicação, excelência. Ok, então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão, com os agradecimentos aqui, com o pedido do nosso corregedor-geral de explicar que ele, infelizmente, teve que se ausentar antes.